Vamos começar com a notação θ. Notação θ nada mais é do que o limite assintótico justo. Dado que nós temos duas funções f de n e g de n e eu quero compará-las quando esse n for bem grande, nós pegamos a g de n, multiplicamos por uma constante, g de n, por outra constante, e vemos que g de n vai estar abaixo e acima de f de n. Isso significa que f de n ela pode oscilar, atingir g de n multiplicada pela constante e g de n multiplicado por outra constante também. Tá? Ou seja, o g de n está limitando superiormente e inferiormente f de n quando esse n tende para o infinito. Então, funções que se comportam dessa forma, tá? Uma é limite assintótico justo para a outra. Matematicamente, isso quer dizer que eu vou estar interessado em encontrar uma constante positiva, outra constante positiva e um n que é positivo também, a partir do qual, tá, essas funções passam a ter um comportamento bem definido, certo? Que essa inequação daqui vai ser sempre válida. G de n multiplicada pela primeira constante, ela vai ser sempre positiva, vai ser sempre menor ou igual do que f de n, que vai ser sempre menor ou igual do que a g de n multiplicado pela outra constante, para todo n que for maior do que esse n0. Tá? Então, esse é o ponto onde as funções passam a ter um comportamento definido, e f de n pode se igualar a g de n por cima e por baixo. Então, nós dizemos que a função f de n pertence ao θ de g de n, tá? Diz que como um sinônimo para dizer que f de n cresce tão rapidamente quanto g de n, nem mais nem menos, tá certo? Ou que g de n é um limite assintótico restrito, porque limita por cima e limita por baixo f de n, certo? Em palavras mais fáceis, essas funções elas têm a mesma classe de complexidade. Para a gente entender melhor, vamos olhar este exemplo. Provar que essa função n ao quadrado mais 10, ela pertence ao θ, tá, de n ao quadrado. Então, o que temos? F de n é n ao quadrado mais 10. G de n é n ao quadrado. Assumindo aqui as constantes C1 e C2, C1 sendo 1 e C2 sendo 2, tá? Nós vamos nos concentrar justamente em validar essa inequação daqui, tá? Que ficaria então 0 menor ou igual a n ao quadrado, menor ou igual a n ao quadrado mais 10, que é f de n, menor ou igual a 2n ao quadrado, ok? Então, vamos lá começar a trabalhar o valor n para tentar entender o comportamento dessas funções quando esse n cresce muito. Tá? Então, para n0 sendo igual a 1, nós temos que a inequação 0 menor ou igual a 1, menor ou igual a 11, menor ou igual a 2 é inválida, tá? Por essa terceira comparação daqui. Tá? Quando n0 é igual a 2, essa terceira comparação também é inválida, mas já está reduzindo a distância entre os valores comparados. Com n0 igual a 3, ela também é inválida. Tá? Com n0 igual a 4, nós temos a inequação sendo válida. E a partir do 4, tá? Essa inequação vai continuar sempre sendo verdade. Tá? Então, isso daí é verdadeiro porque nós encontramos um C1, um C2 e o n0 igual a 4 a partir dele, tá? Essa inequação é sempre válida. Então, esta é a prova de que n ao quadrado mais 10 pertence ao θ de n ao quadrado. O n ao quadrado é um limite assintótico restrito, justo, para n ao quadrado mais 10. Ok? A gente pode também simplificar o cálculo de θ. O segredo é a gente sempre se concentrar nas funções olhando para o termo de maior peso na função, tá certo? E isso é identificado, certo, para o peso que tenha uma maior complexidade, tá? Então, por exemplo, nessas funções, na função constante, não existe nada dependendo de n. Então, nós costumamos dizer, tá certo, que o θ de qualquer constante é 1. Já se a gente olhar aqui, certo, para uma função que é quadrática, não importa qual, certo, mas se ela é um polinômio quadrático, certo, o θ dela vai ser n ao quadrado. Aqui nós temos um polinômio de grau 7, que também tem aqui um termo
que é um polinômio de grau 2. Entretanto, o que vai ter peso, certo, nessa função, quando esse n for bem grande, é o polinômio de grau 7. Então, a gente pode dizer que o θ é n à sétima. Aqui nós temos n log de n combinado com n, tá? N vezes log de n é uma função, tá certo? É um termo que tem o maior peso aqui nessa função. E para isso, nós dizemos que o θ dele é n log de n, tá? Aqui, n ao cubo com outro termo, mas n ao cubo prevalece por ter uma maior complexidade, então o θ dele é n ao cubo. E aqui nós temos log de n e log ao quadrado de n, tá certo? Esse log ao quadrado, obviamente, tem um maior peso, né, na função, e aí o θ dele vai ser log ao quadrado, tá? Então, o segredo é sempre se concentrar no termo mais relevante da função, certo? Que ele vai ditar o comportamento dessa função quando n é bem grande, ou seja, é o comportamento assintótico que nós queremos capturar. Se fôssemos calcular aqui, responder essas perguntas, essa função n ao quadrado mais 8n pertence ao θ de n, ou seja, n seria um limite assintótico justo para essa função, né? Obviamente que não, pelo que vimos, tá? Essa função daqui, o θ dela seria n ao quadrado. Já nessa outra função, o θ dela seria n à sétima, que pertence ao θ de n à sétima, ou seja, a função n à 7, ele é um limite assintótico justo para essa daqui, tá? E essa daqui, log de n, pertence ao θ de n, de acordo com o que vimos? Não, tá certo? Porque o limite assintótico justo para log de n, certo? 7 log de n, seria a função log de n, ok? É sempre bom concentrar a atenção no maior termo da função, que é o que vai ditar o comportamento, ok? Então, aqui é só sumarizando o que vimos no slide anterior, tá? Em que essa pergunta e essa pergunta são falsas e essa daqui é verdadeira. Existe também algo que é importante falar sobre a notação θ, não só a notação θ, mas todas as outras notações, tá? É a questão do abuso de notação. Como interpretar θ, big O, big ômega, quando eles aparecem em expressões. Aqui nós sabemos que isso daqui matematicamente é uma equação, tá? Mas em termos de notação θ, como é que eu interpreto essa igualdade? Certo? Como é que eu pergunto? 2n mais 1 é igual ao θ de n. Que significado isso tem para mim? Certo? Na realidade, θ de n se refere à classe de funções de primeiro grau. Então, função 2n mais 1, 7n mais 5, 4n mais 25, todas elas são funções de primeiro grau. Tá? Então, o θ captura toda a classe de funções de primeiro grau. Por isso que é dito de função anônima, não é uma função específica, pode ser qualquer função do primeiro grau, ok? Então, na realidade, o θ permite nos falar sobre classes de funções. Funções de primeiro grau, de grau 2, de grau 3, de grau log de n e por aí vai, tá certo? Então, quando a gente na realidade pergunta se 2n mais 1 é igual a θ de n, nós na realidade perguntamos se 2n mais 1 pertence a classe de funções de primeiro grau. Ok, pessoal? Então, baseado nisso, né, vamos ver outros exemplos. 2n mais n ao quadrado mais 2n pertence ao θ de n ao quadrado? Sim, né? Porque essa função daqui, certo? O θ dela é n ao quadrado, é uma função de segundo grau, tá? Aqui nós temos uma expressão nova. Como é que eu vou interpretar isso daqui? θ de n ao quadrado mais n. Ora, θ é uma notação de função anônima, se refere para qualquer função de segundo grau. Então, qualquer função de segundo grau adicionada a ela n, ela vai continuar resultando em uma função de segundo grau, tá certo? Então, uma função de segundo grau pertence ao θ de n ao quadrado? Sim, ok? Aqui, θ de uma outra função mais complexa daqui, tá? O θ vai tentar capturar a classe de funções,
tá? Só que o que está aqui dentro, entre parênteses, é uma função do segundo grau. Então, o θ de qualquer função do segundo grau vai ser quem? N ao quadrado também, ok? Aqui é um pouco diferente. Nós temos θ de n mais θ de n. Só que θ de n pode ser qualquer função de primeiro grau, tá? Então, uma função de primeiro grau, você soma com outra função de primeiro grau, isso vai resultar em uma função de primeiro grau também, tá certo? Então, isso é correto. E aqui nós temos n ao quadrado mais θ de n. Θ de n aqui pode dizer, né, qualquer função de primeiro grau. Então, uma função de segundo grau somado com uma função de primeiro grau, tá, vai resultar em uma função de segundo grau. Então, se o tempo de um algoritmo é dado por essa expressão daqui, qual é o θ do tempo do algoritmo? Tá? Obviamente, vai ser n ao quadrado esse θ, porque uma função quadrática somada com qualquer função de primeiro grau vai resultar numa função quadrática também. Ok? Bem, se eu quisesse agora calcular o θ dessa função daqui, tá? Então, vamos lá. Já vimos que comandos simples, certo? Na realidade, termos primitivos, eles têm um tempo constante. E no loop, nós conseguimos dimensionar a quantidade de repetição e multiplicamos todos os comandos que estão dentro do laço pelo número de repetição. Aqui, obviamente, que ele vai varrer o array de 0 até o tamanho, tá? Então, isso daqui vai ter da ordem de n repetições, onde n é o tamanho do array que foi dado como parâmetro, tá? Então, esse algoritmo daqui, ele tem constante mais uma constante multiplicada por n, ou seja, o θ desse algoritmo daqui, certo? É n, certo? Ou seja, é uma função linear, tá certo? Quanto maior a entrada, maior o tempo, a quantidade de instruções que o algoritmo executa, mais esse aumento é dado de forma linear.